Meu nome é Leonir Caldeira Júnior, aluno do mestrado aí da UTF-PR, né, na matéria do professor doutor Anderson Caetano, né, determinantes de performance física em militares e atletas, né. Então, hoje, o nosso objetivo aqui é trazer esse estudo, né, de síndrome geral de adaptação, né, alguns potenciais erros aí, né, de aplicação no treinamento resistido, né, que é o estudo do nosso Buckner, né, e também colocar alguns comentários, algumas questões ali para a gente posteriormente discutir também, né. Então, o artigo começa contextualizando referente ao modelo do SAIL, né, de síndrome geral de adaptação, como até os colegas bem pontuaram antes ali, né, como sendo um guia nessa programação de treinamento resistido, né, ou treinamento de força, como se diz, para melhor organizar temporalmente as fases do treinamento, né. Então, ele coloca lá referente ao estímulo, né, que a gente pode fazer o link aqui com relação ao treinamento resistido, que seria esse tipo de estresse, no nosso caso, né, gerando uma fase de alarme, resistência e overtraining, né, e até coloquei em vermelho ali, o capitão colocou as observações, considerações no final da apresentação, né, e eu gosto de colocar já junto, tá, então sempre que aparecer um vermelho, você sabe que fui eu que falei, não foi o autor, tá, no sentido assim de já colocar alguns pontos para a gente discutir e resenhar um pouquinho aqui, né. Então, ele não comentou especificamente, mas a gente sabe que também, caso seja dado o devido estímulo, devida recuperação, pode haver supercompensação também, né. E, né, ele pontua com relação a algumas entidades, né, alguns autores, no caso aqui o Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, como sendo justamente a curva de Guess, né, como ícone central dessa periodização, um árbitro, né, para a gente, de repente, estar entendendo o distanciamento entre os treinos, a frequência, a intensidade, quando colocar microciclos regenerativos, enfim, no objetivo central de otimizar esse balanço, estrago e recuperação. E o autor pontua, né, até esse estudo é de colegas do grupo de pesquisa dele, como ele mesmo pontua, né, referente a treinos periodizados e não periodizados, que foi a apresentação do Jimmy ali, né. Então, ele coloca que os estudos, a princípio, não foram conclusivos, né, com relação a essa questão de treinamento periodizado ser mais efetivo, né, que seria a nossa premissa inicial, né, apesar de a gente já colocou algumas considerações aqui na discussão, mas, enfim, né, o autor traz como não conclusivos, e ele se perguntou, né, será que tem algum erro que, de repente, está sendo cometido na correta aplicação dessa curva de Guess, né, que, de repente, tenha influenciado na interpretação errônea e, por isso, a gente não observe alguns efeitos que, teoricamente, seriam esperados, né. Então, ele chegou, né, nesse objetivo de estudo, né, avaliar a teoria original do Guess, né, bem como os seus trabalhos originais, dos quais se estabeleceu que seria um árbitro aí para periodização do treinamento resistido, né. Então, né, até coloquei aqui, referente ao estudo original do SAIL, né, que fala sobre a utilização de agentes estressores em dose tóxica, né, até daí ele observa esse tipo de curva ali, que o nosso Kuhneman, né, Kuhneman bem pontuou ali nessa imagem, no artigo dele, né, então ele gera um estado ali de alarme, né, e no caso da dose tóxica, não teria a supercompensação, né, mas seria esse o perfil da curva de Gleason, né. E um apontamento que ele até colocou, né, que quando utilizado essas doses tóxicas, né, os sintomas foram os mesmos, né, foram úlceras, gastrointestinal, adrenocortical, atrofia do timo, né, independente de qual agente estressor que ele colocou, né, se era um tipo de medicamento ou outro, né, e daí eu até já pontuei aqui, né, que isso abriu brecha para alguns estudos criticarem, né, referente até interpretar no sentido de que o Seil disse, né, que quer dizer, então, que a adaptação não é específica ao estímulo, né? A gente vai ver depois ali, vai comentar um pouquinho sobre isso, né, que, na minha humilde visão, não foi exatamente isso que ele quis dizer, né? E, num segundo momento, né, ele aplicou ali o que seria equivalente a 1/4 da dose tóxica, né, desses agentes estressores, e depois a dose tóxica, como o professor já pontuou em aula, né? Quando realizado esse tipo de desenho,
né, ele observou alguns pontos ali, né, referente ao efeito protetivo, né, então essa dose, esse 1/4 de dose foi protetivo, referente a depois utilizar uma dose que anteriormente seria tóxica, pontuou a especificidade da adaptação, né, então ele foi protetivo referente ao medicamento, e, enfim, ao agente estressor utilizado, né, e ele comenta também um pouquinho dessa energia da adaptação ser finita, né, ou seja, então, teoricamente, existe um limite, né, que o organismo consegue suportar para gerar adaptação. Tá? Aqui eu já coloco ali, né, para depois de repente estar discutindo, né, que alguns estudos também criticaram, bateram bem no seio ali com referente a essa afirmação, né, porque daí eles já colocaram, já pontuaram a questão de que, se ela é finita, então se eu faço um treino de força, hipertrofia, eu não consigo os dois, eu só consigo um ou outro, né. Mas aqui eu acredito, né, minha humilde opinião, mais uma vez falando, né, teria que fazer vários estudos para chegar a uma conclusão efetiva, né. Talvez essa questão da adaptação finita também esteja relacionada ao nível de estresse, né. Então, talvez tenha um limiar de estresse ali que o corpo responda de forma mais global, né. Eu acompanhando também, infelizmente, essas questões do Covid aí, né. Então, às vezes a pessoa tem isso é comum na medicina, né, às vezes ela tem uma doença, né, e vai se agravando tanto que acaba tendo uma falência geral dos órgãos ali, né. Então, mas não quer dizer que, pelo menos ao meu ver, não quer dizer que, então quer dizer que o vírus ataca todo o organismo, né. Ele ataca específico, mas chega um limiar de estresse ali que acaba influenciando em vários órgãos, né. Então, quer dizer, não é que a adaptação é genérica, né, talvez seja esse ponto, né, mas enfim, coloquei aqui para a gente discutir, né, não é uma afirmação, é só um apontamento. E visto esse estudo do SEIO, né, a aplicabilidade do treinamento resistido. Então, se viu uma aplicabilidade dessa curva de Guess para o treinamento resistido. Porém, né, o estudo, no caso de estar apresentando hoje aqui, colocou alguns contrapontos, né, referente a essa aplicabilidade, né. Então, por exemplo, ali o estudo do Wilt, né, ele pontuou referente a misturar rotinas de treinamento, né, lógico, com o devido período de recuperação para gerar adaptação. Daí também eu pontuei aqui aquela questão dos treinos, né, concorrentes, que seria um termo atual, né, mas no sentido assim de força, hipertrofia e performance, eu consigo ter os três, né, e os estudos e as periodizações de treinamento normalmente têm, para esportes tem esse sentido, né, força, hipertrofia, né, resistência e potência, enfim, e ele pontua, né, justamente o que a gente acabou de comentar antes, né, na teoria inicial do SEIO, teoricamente, né, uma droga, né, ou seja, um agente estressor limita a capacidade, né, de adaptação da outra. Então, foi esse um contraponto que gerou dúvida aí para o nosso autor, né. Peraí, se limita a adaptação, como é que eu posso ter 3 objetivos ao mesmo tempo, né? Uma outra questão também referente ao Garhammer, né, que ele cita, né, a periodização em resposta à curva de Guess, né? Então, a nível de semanas, meses, né, períodos mais longos, lógico, no micro também, mas enfim, para otimizar essa recuperação que vai gerar uma supercompensação ótima, né, ele comenta sobre a periodização, né, que seria essa organização temporal aí, das fases, né, da intensidade, do volume, como os outros colegas também bem pontuaram, né, e porém o autor coloca a questão, né, que no estudo original do SEIO, né, os exercícios e as drogas, eles foram administrados juntamente, né, então assim, variava as drogas, né, variava ali os estímulos, porém eles sempre eram juntos. Então, na visão deles, pode ter sido um fator confundidor, né, referente ao perfil da curva do SEIO ali, por exemplo, né. Então, ele pontua essa questão, né. E também, né, esse autor aqui, o Mosaka, né, ele comenta referente a um exercício forçado, né, porque no estudo original, né, que era com ratos, o rato, ele fazia o exercício, né, expondo ali de choques, expondo de estímulos que forçavam ele a executar esse exercício, né, que não é o contexto de quem, de repente, está numa academia fazendo musculação, né, que é um estímulo voluntário, né, às vezes obrigatório, porque precisa ter saúde, mas, né, não, ninguém está dando choque em ninguém na academia lá, né.
Então, ele comenta sobre essa questão do estresse psicológico, né? Então, opa, será que esse estresse psicológico não pode ter influenciado no perfil da curva, né? Será que quando é só exercício voluntário, vamos dizer assim, será que teria algum outro perfil de curva, alguma consideração nesse sentido, né? Então, o autor pontua ali, né? Como eu falei, né? No objetivo de resenhar um pouquinho e colocar alguns pontos para a gente discutir, né? A gente vendo a aplicabilidade da curva, e até a gente que, de repente, está no meio ali de competição, né, de levantamento de peso e tudo mais, eu acredito bastante na aplicabilidade desse modelo já do SEIO, né? Lógico, alguns artigos que foram colocados ali até abriram mais entendimento, né, no sentido de pensar em estresse psicológico, em pensar em outras variáveis, né? Eu acredito que talvez essas questões, elas interfiram mais, talvez, na magnitude, né? Por exemplo, assim, o estresse é além do que como se fosse só o exercício, mas com o devido à recuperação, com o devido periodização, ele pode se transformar, sim, em supercompensação, né, e trazer um efeito positivo para nós, né? Só que é lógico, quanto maior o entendimento até do que é o estresse, né, é justamente um dos apontamentos do estudo ali, né, melhor ou maior o controle a gente vai ter, né, sobre essa questão da curva, né. Então ele coloca ali, ele também, o autor também concorda comigo nesse sentido, né, concorda comigo e é ruim falar, né, porque na verdade ele publicou o estudo antes de mim, né, mas enfim, né, na prática do dia a dia, né, referente a essa aplicabilidade do GAS, né, no treinamento resistido, né, mas é necessário mais aprofundamento referente também ao que é estresse, né, até acho que o próximo artigo vai falar um pouco sobre isso também, né, e elucidando, né, incorrendo em elucidar melhor a aplicabilidade no treinamento resistido, né? E aqui também, né, uma outra sugestão minha aqui no caso, que de repente poderia ser interessante para futuros estudos, né, é justamente essa questão que até a gente comentou lá no primeiro debate, né, em relação à curva de Guess, como é que ela se comporta no iniciante, no intermediário, no avançado, no atleta, será que tem alguma diferenciação? A gente, em tese, né, tem a premissa de pensar que sim, né, no sentido assim de talvez o iniciante precise de mais tempo de recuperação, né, ou a gente vê na academia, infelizmente, né, muita gente pulando progressão de treinamento, né, então às vezes a pessoa iniciante está fazendo um volume lá, 16 séries por músculo, né, e daí fica quase igual na condição do ratinho do seio lá, né, vira uma carga tóxica, né, o indivíduo às vezes não consegue nem, enfim, não agacha nem com uma barra normal aferida nas costas e a pessoa, infelizmente, tem pulado muita progressão, então é uma coisa que eu tenho em mente, né, e lendo esse artigo, tive essa ideia de pontuar aqui, né, e também, de repente, seria uma sugestão para futuros estudos, né. Então, o artigo é um pouco curto, senhores, né, seria isso, né, coloquei as referências aqui que eu utilizei, mas eu acredito que vai gerou bastante bons pontos de discussão para nós, né. Então, agora fico aberto aí para dúvidas, complementações.